Maravilha, Marques. Daqui a pouco o Fernando de la Rua já vai se inscrevendo aí na Academia Livre de Violão. Opa, ele já chegou. Marques fazendo. Já mandei o convite para você, Fernando. Maravilha. Grande Rogério, se você Opa, puder ir lá e convidar o pessoal para vir para cá, Esse porque pessoal tá tá, a estão live do entrando Flávio já. Ué, quem sabe? Tudo bom? Não, mas Estou o aqui de pessoal dos volta. flamencos, não, os flamencos, os Estão bailarinos. entrando aqui. Então, Ué, veja, Jazira. quer ver? Entra aí. Entra você lá. Você vai ver. Cida, obrigado pela Porpino, presença. sim. Grande Rogério, avisa o pessoal lá Mas para mim. e a Cláudia? Tem que avisar. Tem que avisar, vamos avisando. É, a Yara também está tentando avisar aqui, mesmo que Explicar, não porque senão veio. a gente perde o material, que o material do Fernando vai estar disponível no YouTube, né? Uhum. Então, é um material Mas rico, a calma, gente então, também. perder isso, né? Calma, gente. Rogério, maravilha, Rogério, obrigado. O Rogério vai avisar lá, Fernando. Tá Grande bom. violonista. Obrigado, viu? Quais são os Obrigado. melhores do tipo para violão? Uma pergunta do Marques para você, Fernando. De violão flamenco, eu poderia falar alguns que eu conheço assim, né? Lá de Madrid, que A são os que lista, eu mais ele quer conheço assim. saber a lista de Fernando de la Rua, né? Ele quer saber. Então, Hermanos Conde, né? Hermanos Conde tem três luterias lá. Uma que é na Casa Atocha, outra que fica próximo, e outras duas que ficam próximo ao Teatro Real de Madrid, que é o Felipe Conde e o Mariano Conde. E a da Casa Atocha é Hermanos Conde, ambos, todos são sobrinhos dos hermanos de Esteso, né? Então essas são as mais, para mim, assim, um dos melhores, né? Importantes, né? Mas também você O pode Arcádio também, né, Fernando? então, a que eu uso há muitos anos é Arcádio Marim, que é muito bom. Ele é um luthier que mora em Barcelona, ele morou em Madrid muitos anos, né? E eu tenho um violão dele de 2004, de Jacarandá da Índia. E ele atualmente ele se mudou para Barcelona, atualmente ele mora lá e fabrica ótimos violões também, faz ótimos violões. Arcádio Marim. Esse é um, eu falo porque eu provei muitos anos esse violão, né? Ó, inclusive E entrou um grande Pneu Bravo, acabou de entrar. E o Linneu, aqui no Brasil, fera, né? Muito fera. É o que eu falei. Ainda vou fazer um violão dele. Fernando, o Flávio está perguntando aqui, né? Ele quer fazer flamenco com você e a irmã dele dança balé clássico, né? Em quanto tempo ele consegue chegar nessa técnica que você chegou com a Yara? Deixa eu só explicar para ele, o Flávio está perguntando pelo Zap, né? Que a Uhum. Yara é esposa do Fernando, tá, Flávio? Não é irmã, né? Eles são Minha irmã, a marido e esposa. mulher. Que isso, você filho? E ele está perguntando, ele tem irmã que dança balé, quanto tempo para Sim, chegar nesse formato, né? a dela também, com ela também se fala, né? De dança. Ele quer dançar com a irmã dele, né? Dançar Ah, não, ele ele quer vai dançar. tocar. Vai Não, tocar ele pra... quer Ah, então. tocar e a irmã Sim, só que ela dança, ela tem formação de balé clássico, né? formação de balé clássico, entendi, entendi. Eu posso tirar É, o fone pra Yara claro, ouvir? claro, Que ela não tá claro, ouvindo. claro, Que ela pode não tá tirar. ouvindo aqui. Então, melhor. Pronto, tá ouvindo? Ah, agora sim, né? Tá ouvindo? Sim, a pergunta do Flávio é a seguinte: ele toca violão, né? E vai aprender flamenco com o Fernando de la Rua, e a irmã dele tem formação de balé clássico, né? Quanto tempo para conseguir chegar a esse formato que Fernando de la Rua e Yara chegaram? Essa é a pergunta dele, né? Isso então, pois é. Falando da parte de violão, leva um tempinho, né? Demora, se você, dependendo da dedicação que Quais as você. dicas que você pode dar no caso, para menina que dança balé clássico, que é uma linguagem diferente, né, Fernando? Ela vai ter que, acho Totalmente que começar do diferente. zero. Ela vai ter Sim, facilidade, mas eu acho que é diferente. sim, não, é muito diferente, né? E, inclusive no violão tem que ter um instrumento flamenco para que possa entender mais rapidamente, né, a linguagem, por causa da sonoridade também, né? No caso Sim, sim. de dança tem se ela tem balé clássico, ela tem base clássica, já ajuda Mais muito, fácil. é mais fácil, porque já tem consciência corporal, né? Importante de Consciência postura, corporal. Isso. etc, do peso, como trabalhar o peso do corpo, isso é fundamental no flamenco também, Sim. né? Ao que ela talvez encontre mais assim desafios, né? É o sapateado, a técnica de sapateado,
E desenvolver o ritmo de uma forma diferente do balé clássico, né? Porque o balé clássico também tem ritmo, mas é mais aéreo, vamos dizer assim, né? É mais no ar, né? É Aí diferente, o pergunta flamenco é mais aqui, terra. o Flávio pergunta, que a irmã está perguntando para ele, né? Se é preciso de um sapato especial, de uma sapatilha Sim, especial sim, para dançar sim. o flamenco. Fala, sim. É um sapato. Fala, Oi, gente. É um Oi, sapato com Yara, saltinho, tudo bem? fala. E tem os tudo bem? preguinhos embaixo do salto e na pontinha. Eu vou mostrar meu sapato. Ela vai Tem que ter um mostrar o sapato sapatinho flamenco. especial, É que sim. tem um sapato especial, porque tem uns preguinhos que se coloca na ponta do sapato Pega lá, e no salto, né? segura. Tá, peraí que eu vou pegar aqui. Aí o Flávio pergunta aqui, Fernando, se é difícil achar Ó, ela fala sapatilha, mas não é sapatilha, né? não é Sapato. Ó a sapatilha, ó, é sola. um sapato. Olha a sola. São de Tem pregos, tá vendo? preguinhos aqui e aqui na ponta Hum, também. Mostra aqui, Tá vendo? aqui deu uma chapa. Pregos. Não é chapa, são pregos, São né? Pregos pequenos. preguinhos. Né? são E preguinhos, aqui o mas material isso é para dar uma especial. sonoridade, né, E é um Fernando? material especial de borracha aqui, né? Para poder Sim. suavizar o impacto E mesmo é no chão. diferente do sapateado E é americano. diferente do tap, O é claro. sapateado americano tem uma placa de metal que dá uma sonoridade Uhum. bem mais aguda. E no Ah, tá. caso Então, do Flamengo tem a um sapato. borracha que abafa e a parte da frente que tem a parte mais metálica, né? Que dá o E que som dá sonoridade flamenca, né? Típica, né? diferente. Sim. Hermógenes, só fazendo um parênteses aqui. Hermógenes, querido, um beijão para você. Super percussionista de Salvador aí, nosso amigo. Ei! Tá, Eu acho, Fera! Fernando, que falando aqui para o Flávio, né? Ele tem que, sim. ele não pode, eu acho que a coisa agora não é preocupar com o tempo, é começar, né? É começar a Os fazer, dois, né? é, Faz, exatamente. tempo É, é relativo, né? Fica, Yara, Ravi, desculpe, pode falar, o querido. tempo, o tempo é muito relativo, depende do quanto tempo a pessoa tem para se dedicar a qualquer Fato, linguagem nova, né? E verdade, também tem a eu ver concordo. com a identificação também, de se apaixonar ou não, porque o flamenco é assim, ou a pessoa gosta muito, ou ela acha que é legal, que é bonito, mas não para ela, porque ele é muito trabalhoso, porque você tem que pensar em muitas coisas. Como está falando aqui o Rogério, a Sim. internalização rítmica da linguagem, isso sim, a gente demorou o nosso tempo para poder entender, né? Porque eu tocava violão, um pouco de violão clássico, né? E a Yara fez outros Balé estilos, clássico ela também. fez balé clássico, a Yara, e jazz, ela dançou, né? Uhum. Antes, né? Sim. Contemporâneo, etc. Né? Então a gente veio de outra linguagem para entrar no flamenco, né? Então existe um processo para essa internalização, tanto rítmica como de sentir mesmo a linguagem, né? Existe um Ô, tempo Fernando, grande porque o flamenco tem essa coisa. A diferença de outras linguagens, você tem que se aprofundar muito, né? O flamenco cobra muito sim, da pessoa que está fazendo, cobra no sentido de você tem que ser se entregar, exaustivo, muito. Tem que fazer uma análise né? muito exaustiva sempre de tudo, se entregar mesmo, e se integrar também, né? No, De Peraí, eu vou integração. tirar, calma, no calma. flamenco, né? Então é No importante. tem um filme Cisne Negro, né? Que a menina vai ao extremo ali da entrega dela e o pé fica sangrando. E então o balé também cobra Não, muito, né? sim, o Então, balé balé clássico clássico. igual. É O uma coisa Flamengo que então né, deve que ser uma coisa que é um sacrifício mesmo, tem, mas tem que amar, como disse aqui o tem que Rogério. amar porque não Sim. é só o glamour, né? Isso que você quer dizer, né, Fernando? Tem um Não, sacrifício aí é ao imenso. contrário, não é? Aliás, é o contrário. Você tem que ser muito humilde no sentido de prudência, né? É uma coisa que o Paco de Uhum. Lucia, a primeira vez que eu conheci ele, né? Ele falou: você tem uma, não porque sou eu, né? Quando eu conheci, né? Ele falou: ele fez uma observação para uma outra pessoa, né? Quando me encontrou, que me conheceu, falou: Sim. ele tem uma qualidade importante que é a prudência, né? E o ritmo. Isso Essa são palavra é dois bonita. O que fatores significa fundamentais. O que é a prudência? prudência? O que é a prudência? É Prudência na você. conotação espanhola, né? Então, e o que significa isso, né? É você saber entrar com respeito nos ambientes flamencos, né? Com respeito no sentido. É como no choro. Você não vai entrar numa roda de choro tocando. E, né, se eu não conheço ninguém, eu não vou entrar. E se eu não sei a linguagem, eu não vou fazer isso, né? Do mesmo jeito acontece no flamenco,
né? No flamenco, você tem que ter muito respeito pelos que estão ali, né? Tocando e cantando, interpretando e tudo, né? Porque é uma linguagem popular, né? E tem uns códigos que tem que ser respeitados. Então, para aprender esses códigos, eu acho que é onde leva mais tempo, né? Aprender esses códigos, porque isso você tem que incorporar também, né? Existe um processo, uma fase que você tem que ser fundamentalista mesmo, sabe? Tipo, Sim, sim. você tem que entrar com tudo, mas você tem que se limpar dessa fase também, para não criar preconceito, para você não ser preconceituoso no futuro com outros que ainda não passaram por essa fase, ou que passaram de uma forma muito pela metade, né? Então, você tem que ter muito cuidado com isso, mas ao mesmo tempo, né, e tem que ser prudente e tem que entrar com muito cuidado. É fundamental a prudência, né? E queria dar oi aqui para Karina Maganha, que está aqui. Um beijão, querida. Ravi, acabou Oi, de entrar Yara. aqui uma amiga nossa, uma super artista flamenca, que é a Karina Olha que coisa boa. Maganha, diretora do Café Tablau em Campinas. E Olha que honra. onde amanhã a gente vai dar uma live, o Fernando, basicamente, né? Eu vou dar carona. E dentro de um A gente... projeto dela muito bonito, aos sábados, que se chama Mãos Flamencas Solidárias. E ele vai Olha que falar lindo, sobre um hein? ritmo muito interessante que se chama tanguilho. Explica um pouquinho aí. Não Tanguilho. vou explicar agora, não vou explicar agora, porque Não, senão vai perder não, para amanhã. só para fazer a chamada. Ô, Então, meu, não, tanguillo é um ritmo que também é um palo, né, dentro do flamenco, um estilo que tem dentro do flamenco e que é Que característico horas também amanhã? pela sua... Amanhã às 4 da tarde, 16 horas. Poxa, que honra. Café Tablau. Instagram do Café Tablau. Instagram do Café Tablau, @Café Tablau. Tá? E a gente vai escrever. explicar sobre o tanguídeo, que é um ritmo Tá. Escrever. Então, pessoal, muito característico dentro do flamenco, né? cancela tudo da academia pra gente assistir essa live lá do Fernando de la Rua. Não, e é verdade. A Karina fez uma observação aí do talento e da humildade do Fernando, e isso é uma coisa real, não é falsa modéstia, né? Ele é humilde mesmo, porque quando eu conheci ele em São Paulo, já era assim, e o próprio aluno dele, o Tito Gonzalez, também comentava disso, né? Que o Tito também é uma pessoa O Tito. maravilhosa, né? Grande Tito. Grande Tito. Nossa, a gente tocou junto muitos anos em São Paulo, na época do grupo Laurita Castro. 1990, eu não vou lembrar, eu já estou ficando velho. Fernando, toca uma Bulerías pra gente. Buleria? Tá bom. Para dar uma esquentada aqui. Amanhã, 16 horas. A Yara está escrevendo aqui a informação. 16 horas, pessoal, amanhã a live do Fernando, ele vai falar sobre tanguito. Tanguilho. Tanguilho. Poxa, eu mudei o nome do Vou estilo. tocar um pouco por buleria, improvisar, tá bom, Yara? Eu não vou pedir para você tocar tanguilho, senão vai tirar a surpresa de amanhã, né, Fernando? Isso. Tanguilho. Vou improvisar. Eu prefiro improvisar. Karina Tablau. Então, Karina, dando toda a academia para ir assistir a live do Fernando amanhã às 16 horas. Tá suando aí o violão? Dá para ouvir bem ou não? Muito bom. Você está usando o microfone? Não. Eu toquei buleria. Ela está falando que eu toquei agora há pouco a buleria. Foi na outra live, né? Busca multibuleria. Um comentário aí. Quem? Tem como a Yara fazer as palmas nessa buleria? Tem. Sim. Então vou fazer... Tá, vou fazer a buleria. Tá bom? Não é isso? A Yara quer outra? A Yara quer escolher a porque música? ela falou que como a gente tocou, a gente fazia uma outra buleria. Não uma improvisada. Porque ele fez improviso, eu estou dizendo para ele fazer uma das bulerias dele, que é tema. Né? Genial. Que é a música dele, não só improviso. Então eu vou fazer o aural, uma parte dela. Aural, do CD, maravilha. Tema do Fernando. Sim.
Bravo! Sensacional, sensacional. Sensacional. Lá. Fernando, a alma flamenca ela é intensa, né? Ela tem uma coisa do... É uma pessoa, como é que fala? Tipo, tem uma intensidade de alma, né? O flamenco, né? Sim. Isso é parte da linguagem mesmo, né? Você tem que... E como é na O arte, Flamengo na vida tem... também? Hã? Como é na arte, é na vida também, né? Sim, Bem intenso, né? exatamente. É. Tem os dois lados, né? O lado profundo, mais pesado, mais denso, né? E tem o lado Uhum. alegre também, né? E no Flamengo você explora Sim. sempre isso, mas das formas bem extremas também, né? Nesse sentido, né? Então, porque tem a ver com a técnica, né? Tem a ver com uma série de coisas, né? A rítmica, Tem né? uma, Tudo, né? tem uma É pergunta tudo aí, muito Fernando, intenso, né? A que gente vive de você forma respondeu muito intensa sempre. Você respondeu na primeira live que não é bem isso, né? Ele fala assim, ó, creio que 70% da linguagem é influenciada pela cultura árabe. Não é bem Sim, assim, né? Você já explicou
não é? Quando fui falar isso, outro dia a live cortou. Mas basicamente é muito importante. A influência árabe é fundamental. É fundamental. A influência árabe Sim. na estrutura musical, né? Na escala mesmo, né? A escala do modo flamenco, por exemplo, né? Isso tem influência direta, Uhum. né? Árabe. Mas você tem também a influência africana, que é importantíssima na questão rítmica, né? A influência Tá. latino-americana, centro-americana, né? Que é importante. E como não, do folclore, né? O folclore espanhol que estava lá antes do flamenco já, né? O flamenco Sim, relativamente sim, sim. não é tão antigo, mas existia uma era pré-flamenca muito extensa, né? O folclore, até a música clássica mesmo. A música teve elementos de estruturas clássicas que foram levados por flamenco, influenciaram na estrutura musical de vários palos do flamenco, né? A parte harmônica, Sim. principalmente os giros harmônicos que se faz no flamenco, né? Baseado na cadência andaluza, né? Só que muito importante também a influência dos gitanos, né? Na cultura gitana. Você não pode falar do Flamengo sem os Uhum. gitanos, né? É fundamental também. Na realidade, eu penso que o que houve foi uma união de muitas culturas, né? Eu não sei a palavra agora, mas enfim, em Andalucia, e que dessa união de todas essas culturas, né? Que desde a expulsão a expulsão da Os cultura dos mouros? africanos, dos judeus que estavam lá na Sim, península e dos árabes, da expulsão pelo, sim. pelo cristianismo, né, pelos cristãos, houve um aumento muito grande desse coletivo ritano. Né? Muitos árabes que não Hum. queriam ser expulsos falavam, não, eu sou ritano, eu vou para o campo trabalhar. Porque o ritano tinha uma certa liberdade nesse sentido, né, na época. Então, ele mantinha as linguagens dele, a cultura deles, né? E nisso houve muita mistura de culturas. E essa mistura, esse resultado dessa mistura das diversas culturas, árabe, africana, gitana, né, foi o que meio que reciclou esse folclore que estava na Espanha. Né? A grosso É modo seria impressionante. isso. Eu sou descendente de libanês, né? Impressionante como o libanês está em toda parte, né? Parece um pouco coelho os libaneses, né? Porque você pega no Nordeste, eles também influenciaram Sim, a escala nordestina, né? Então apareceu libanês por lá, sim. apareceu na Espanha, apareceu em todo lugar tem libanês, é impressionante. Sim, sim, E, bastante. Sim, o árabe muito, né? Muitos lugares. E até o personagem esse famoso que eu acho que eu citei na outra live, o Ziriabe, né? O Ziriabe é um cara que era eu não sei se era do ah, Iraque ou do Irã, e Ziriabe, que se não ficou me em engano, é o Córdoba, Álvaro né? Paz. Muitos anos. Em Córdoba, né? E ele meio que deu uma influência forte, né? Não existia na época dele, não era flamenco, não existia flamenco, né? Aliás, né? Muito Sim, depois que veio começar a ter os elementos, as primeiras manifestações flamencas, né? Mas o Ziriabe era um fera, além de ser um super intelectual, né? Filósofo, matemático, culinário, era um super músico, né? Ele que colocou eu não sei sim. se a corda no alaúde árabe, né? Uma corda a mais que tem no alaúde árabe, é ele que colocou, enfim. É importante, a cultura árabe é muito importante, mas tem que levar em conta todas essas culturas que eu falei, Toda mais uma algumas. A sim. africana é fundamental nos ritmos de 6/8. O tanguilho, né? Só falar muito rapidamente, o tanguilho tem uma influência direta africana, né? Por causa do 6/8, que é o 3 contra 2, né? Na realidade é um binário de subdivisão ternária com um ternário de subdivisão binária, um 6/8 misturado com três por Salve quatro, né? África foi super importante, até no blues, né, Fernando? Impressionante a influência Ah, deles no blues, no jazz também, A África para o mundo inteiro segue para sendo o mundo importante. inteiro. Né? Então, É, exatamente. e O tem, Flávio, só fazendo uma sim, colocação aqui, o Flávio, aquele mesmo que tem irmã que dança balé, né? Ele pergunta o seguinte: se tem como você tocar um flamenco mesmo de origem, aquele primeiro flamenco, seria como se fosse aquele blues do Robert Johnson, sabe? Ele faz a colocação. o que eu fiz aqui, isso aqui eu toquei uma peça minha, mas um flamenco não é, que não é questão de flamenco de origem, é uma, não, aqui, não vai cair. Ah, não, não, mas ele não está fazendo ele adorou sua peça, né? Ele comenta aqui, ele fala só porque ele quer conhecer o que seria um primeiro flamenco, como se fosse aquele blues meio tocado. Aquilo que você me pediu, aquelas demonstrações todas, são toques muito naturais, né? De origem. Não tem nada de estilização. É o que eu faria tocando num tablado, por exemplo, ou para um cantaor. Por exemplo, isso aqui Legal. que eu faço, ó, da taranta, por exemplo, que você me pediu, né?
exemplo, isso eu faria, isso é uma forma tradicional de tocar. Não é nada estilizado, moderno ou fusionado, entendeu? Sim, Né? sim, Então, sim. depende, né, de como você vai, se você vai tocar uma peça de alguém ou um trabalho autoral, né, que você faz um encontro de linguagens, tudo bem, também, né? Isso é outra história. Mas o importante é você manter o caráter, né? Se você é flamenco, então, e Sim, você quer fazer encontro de linguagem, então você tem que saber fazer esse encontro, né? Sem tem que perder saber fazer. a flamencura, né? Isso que é fundamental, né? Quando você está tocando flamenco, né? Então, mas se eu vou tocar num tablado, num espetáculo de flamenco ou de dança, ou para um cantaor, eu tenho que tocar da forma mais tradicional possível, que eu consiga tocar, né? E Uhum. então é muito relativo tudo também, né? Tem gente que tem uma pegada mais tradicional, tem gente que tem uma pegada mais moderna, né? Vamos dizer assim. Mas sempre a essência está ali, né? Se você pega as Sabicas, Ah, né? é. E pega Vicente Amigo, e pega Paco, né? Vicente Ou Amigo, você Paco, ouve os dois extremos, né? Que é o mais os dois atual, contemporâneo, e o e o mais mais antigo, que contemporâneo. na época foi contemporâneo também. Assim como o Paco segue sendo contemporâneo, mas ele foi mais tradicional na época, Ah, mas na pra época que ele época. era mais tradicional, ele foi Era de criticado. Mas ele vanguarda. foi criticado também, por ser de Era vanguarda. de... Hoje em dia tem Sim. coisas dele que são mais tradicionais, né? Mas que Tem na uma, época era de vanguarda. que eu queria que você me Tem uma confirmasse. pergunta aqui. Ó, entrou aqui o Rodrigo Campos, Sim, percussionista. sim, Rodrigo. Ah, Rodrigo, um abração. Tem Ele uma. está fazendo uma pergunta, tem uma pergunta aqui, ó. Pois não, O pois não. que são raleios? Raleios, quem que falou? Um rapaz de Salvador, Ah, o Zezinho? Zezinho. Zezinho, abração. Zezinho também. Zezinho. Voltou. Então ele perguntou o que são raleios. Então, raleios, raleios existiu na era pré-flamenca e existe na era flamenca nossa também, né? Só que eram raleios diferentes. O raleios compreendia um grupo de muitos ritmos e músicas na era antes de existir o flamenco como mais concretizado, né? Hoje em dia, os raleios que a gente conhece são os raleios, principalmente os raleios extremenhos, que é um tipo de buleria mais lenta e que foi conservada a forma de Hum, cantar pelos gitanos de Extremadura, né? Então, os raleios são uma buleria, como uma buleria. Pertencem ao grupo geral da soleá, né? Só que é da sim. parte da buleria. Então, ele tem influência direta da soleá, né? Influência direta da soleá e de palos e de palos ternários, né? Mas principalmente da soleá. Ele se transformou como se fosse uma buleria mais lenta. Ele é tocado. Né? Essa é uma forma de tocar raleios. Arnaldo Freitas, abração caboclo para você, bem-vindo. Então, é uma forma, né, extremenho, raleios extremenhos, que são de Extremadura, que é uma região que faz fronteira com Portugal, né? Então, que tem uma leitura própria, tanto nos raleios como nos tangos. Também tem os tangos extremenhos. Sim. Mas os raleios têm essa identidade ligada à Peculiaridade. Extremadura, principalmente, tá? Ele fala aqui Sim. que é o Fernando, raleio de ralear. E raleio também é uma palavra que a gente faz de ralear, né? Olê, arça, toma, ah, tá. Quando a Yara estava falando Ale, aqui, ela estava raleando, né? Raleando. Aleando. Né? Interessante essa dialética, muito interessante. A diferença entre raleios e bulerias al golpe. Então, bulerias al golpe eu diria que são sem guitarra, né? Cantar. Aí você pode fazer várias letras de vários estilos, né? Raleios, do ponto de vista rítmico, eu diria que a buleria a golpe é isso aqui. A 3, tá? Isso eu aprendi assim, buleria a golpe. Tá? É uma buleria 3, que quando se remata, vai se rematar por buleria, né?
naquele conceito que a gente tem de 12 e 10, tempo 10, né? Haleios, eu faria... Eu tocaria dessa forma a palma, mas você pode fazer... Combinar as duas palmas, né? Faz. Tô combinando as duas palmas. Aí fica bonito, hein? Poxa vida. Né? E Sim. uma das diferenças importantes, além das letras, né, dos estilos de letras, que é importante levar em consideração, é importante saber que os arremates sempre, as acentuações, o ralejo insiste sempre no tempo 12, que é esse tempo forte, né? Né? Mesmo que faça um arremate no 10, vai vir no 12 depois do arremate, né? Tipo... Eu rematei no tempo forte, que na contagem musical seria o tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, né? Na partitura. Tá? E como é que é esse processo, compasso... quando você está com um cantador, né? Que você tem que saber onde é que ele vai arrematar para você conseguir... Você tem que saber a caída. Né? Tem que você tem que saber a cima... caída da letra, você tem que saber a caída do cante e a intenção de quem está dançando. Né? Isso tem um código, são códigos, né? E ainda... Por isso que você tem que conhecer os códigos, entendeu? Sim, né? sim. Então, o Arnaldo perguntou, a buleria 3 é de alguma região específica? Não, que eu saiba não, assim, especificamente, a região de Utrera, Lebrija, né, tem essa acentuação. Sevilha, perto de Mas, Sevilha, né? na região ali se faz muito esse tipo de levada, vamos dizer assim. Isso baseado nas experiências minhas lá na Espanha, né, do que eu ouço, do que eu vi, tudo, né? Por sinal, agora tem muita tendência a fazer bulerias assim, né? Nessas levadas. E aonde tem a buleria mais assim, tradicional é em Jerez de la Frontera. Característica. Eu acho que falando, complementando o que a Ara falou, né? Além de tradicional, não é mais característica, né? A Jerez de la Frontera tem uma característica. Cádiz tem outra de levar a buleria. Lebrija, Utrera tem outra característica de levar. Né? Então, e aí depende. Madrid tem outra forma de levar a buleria. E né? Córdoba tem outra. Mas se assemelha mais ao esquema de Madrid. Mas eu acho que onde imprime mais identidade são esses lugares que eu falei. Jerez, Cádiz, Utrera, Lebrija. E Madrid tem um conjunto de várias, né? Porque Madrid, como é a capital, né? Essas cidades que eu falei são lugares de Andalucia, né? São cidades de Andalucia. Lebrija, Utrera, né? Que pertence a Sevilha. E Cádiz, que é uma província só, né? Que Jerez que pertence a Cádiz também, né? Que é importante citar. Eu devo estar esquecendo alguma, mas as que tem mais buleria, mais característica, são nessas regiões, assim. Né? Eu vou lembrando da Alba de Albéniz e vou citando as cidades. A buleria, nada mais, nada menos, é que também uma influência direta da Jota, que é um folclore que tem na península, né? Em toda a Espanha, né? Jota. Tem uma influência direta, principalmente as alegrias, que é um palo, né, de Cádiz, né, basicamente, que pertence às cantinhas, que tem essa influência da Jota na forma de cantar, na estrutura musical. Mas a levada, essa levada, você pode dizer que é uma mistura dessa com o bolero espanhol. O bolero espanhol estruturou muitas coisas dentro do flamenco. Né? O bolero espanhol é aquela célula rítmica do bolero de Ravel, né? Então, no flamenco ele influenciou muitos palos, quer seja lento ou rápido, né? Então, principalmente os palos ternários, né? Obviamente. Né? Então, isso. E alguma influência de espanhol, uma alegria, Fernando, para dar uma exemplificação, pode ser? Do quê? Tocar um bolero espanhol ou uma alegria? O bolero espanhol, eu não sei aqui, algum... Né, mas o bolero espanhol seria isso aqui. A rítmica. Né? O que eu digo é que essa célula rítmica, com o tempo, influenciou no flamenco. Né? Não que soe a mesma coisa. Entendeu? Claro. Então, quando você ouve...
Ou, por exemplo... Desculpa, tá bem desafinado. Por exemplo, ritmos assim. Né? Então, isso tem sempre essa tan, tagadadam, tagadadam, pam, pam, tagadadam, tagadadam, tam. Isso com certeza influenciou em todas essas pegadas que a gente tem de buleria, né? E de ritmos ternários em geral dentro do flamenco. Né? Basicamente isso. Fernando, me confirma uma história. Sabicas disse que chegou para o Paco, né? E falou, Paco, você toca brilhantemente, mas eu acho que você tem que compor, começar a compor para ter uma Sim. identidade de composição sua. Isso é fato? Sim, sim, ele falou. Ele chegou a falar isso, sim. Ele chegou a falar isso, sim, para o Sabicas. Para o Paco, o Sabicas falou, porque eu penso que na época o Paco tocava mais peças, né, de outros autores, né, de Ninho Ricardo principalmente, né, ele tinha um repertório de Ninho Ricardo, que era um outro guitarrista moderno na época, né, e aí foi quando ele começou a investigar mais dentro do mundo, né, da composição própria mesmo, né, porque o flamenco te proporciona isso, né, te proporciona essa característica de ser compositor, não só intérprete, né? A escola da interpretação existe também bastante, é muito forte no flamenco, mas mais ainda é a escola de composição, né? Então, por isso que existem muitos guitarristas, compositores diversos, né? Muitos, né? Que recebem influência desses grandes como o Paco, como o Sabicas, como Manolo Sanlúcar, como Serranito, como Vicente Amigo, né? Enfim, uma série, né, de Ninho Miguel, uma série de pessoas que são referências, e seguem sendo referências dentro da guitarra flamenca, né? Então, e com isso, a gente tem muito material de referência, só que o bom disso é que você pode desenvolver a tua forma, né, de ver o flamenco, de sentir o flamenco, né? E de compor como flamenco. Né? Pessoal, vamos poupar um pouco o nosso artista, que amanhã, eu vou fazer a propaganda aqui, tá, Fernando? Amanhã, às 16 horas, o Fernando vai dar uma live super especial, que é na... Qual que é o perfil, Fernando? Karina, né? Karina. É o Instagram do Café Tablau, que pertence a Karina, que está aqui, a Karina Tablau, Karina Maganha. Ela tem o Instagram da escola, que é @Café Tablau. Aí escreve de novo aí. Horas, a academia inteira vai estar lá prestigiando o Fernando, tá, pessoal? Ravi? Oi, querida. Eu queria fazer só um comentário, que essa live de amanhã está dentro de um projeto muito bonito de colaboração solidária da Karina Maganha, que se chama Mãos Flamencas. Solidárias. Então, é uma proposta muito bonita de apoiar os artistas e todas as pessoas que estão lutando tanto nesse momento que está todo mundo, né? Não tem ninguém que não esteja lutando, né? Mas sim, a nossa classe artística é bastante complicado tudo, né? Para nós. Agora é hora de estar unido mesmo de verdade, né? De fato. Então, existe a possibilidade, se alguém quiser ou puder, fazer uma colaboração. Nós temos conta no Itaú e tem a conta do Café Tablau, que é no Banco do Brasil. E então é só entrar em contato com o Café Tablau, porque nós temos no cartaz da conta, mas os dados lá. Amanhã vai ser, na realidade, amanhã vai ser como se fosse uma pequena aula, né, sobre tanguilho. Sim. Eu vou falar. Pelo que eu entendi, não importa a quantia. Vou falar de um pouco da história dele, né? Não importa, né, Fernando? O importante é a pessoa colaborar com um pouquinho. Não, mas também... gente, mas sabe, a ideia, Ravi, é a participação de todo mundo. Mesmo que a pessoa não possa colaborar, não tem o menor problema. A gente quer que venha todo mundo, porque é uma primeira live, assim, nesse sentido de ser uma coisa temática e dentro dessa proposta, assim, de amizade mesmo, de companheirismo, né? Que a gente está precisando muito agora nesse momento.
Tá bom? Você pode mandar o cartaz para mim, Ara? O Fernando, Sim, você manda para mim o mando, cartaz? sim, E outra mando coisa, sim. pessoal, quem puder colaborar, vamos tirar o escorpião do bolso, né? É o momento agora de deixar a ponduragem pra lá, né? Porque, assim, você ter acesso a uma boa música, isso aí não tem preço também, né? Viu? O E Arnaldo me perguntou uma coisa também, desculpa, não Ou sei se eu manda o consigo. cartaz para O eles. Arnaldo perguntou sobre os elementos novos que o Paco trouxe para o Flamengo. São vários, né? Mas principalmente a ousadia na harmonia, por exemplo, né? De colocar elementos harmônicos diferentes nas composições, né? A forma de compor dele, né? O conceito de banda flamenca, que eu até falei na outra live também sobre isso, né? Uma banda flamenca. Você vê um vídeo épico do Paco de Lucía tocando Entre Dos Águas, que foi aquela rumba que colocou ele para o mundo, né? Vamos dizer assim, como artista flamenco, né? E violonista. E aí, nesse quesito, ele meio que reformulou o conceito de banda flamenca, né? Que a banda flamenca deixou de ser palma, apenas guitarra, cante e baile, né? E pés. Também tinha percussão latina, né? No caso, naquela época, né? E baixo elétrico, fretless, e outros elementos como a flauta, né? Então, o Paco, quem viveu isso, pôde conferir, né? O sexteto, naquele sexteto famoso do Paco dos anos 80, que foi maravilhoso. Eu tive o prazer de ver direto, né, esse espetáculo. A primeira vez que eu vi ao vivo o Paco foi no Palácio das Convenções, do Anhembi, em São Paulo. Né, eu não tocava ainda Flamengo, estava começando, né, e vi aquela banda, né, para mim e um bailaor, né, ainda um bailaor. Quer dizer, para mim foi uma coisa assim, oh, que demais, né? O conceito, né, porque é um conceito totalmente moderno, né? Kleber, prazer aí em tê-lo aqui na live. Valeu, bem-vindo. Então, e aí, essa coisa da flauta, né? Baixo fretless, imagina, nos anos 80, isso eu estou te falando de é uma 86, 85, revolução aí. 86, né? E com o bailaor e com o cajón, né? O cajón, vocês sabem, né? Uma das inovações, o cajón flamenco, que é usado no mundo inteiro, né? No mundo todo hoje em dia, né? Em todos os lugares do mundo você tem um cajón flamenco, né, sendo empregado numa música, qualquer que seja a música, né? E o cajón flamenco vem dessa, né, essa história interessante que o Paco foi tocar no Peru, no consulado espanhol do Peru, e foi tocar, não, ele foi assistir um concerto de uma cantora, compositora chama Chabuca Granda, que tocava música, cantava música folclórica do Peru, né? E na banda dela tinha um cara tocando cajón peruano folclórico, né? E ele ficou fascinado quando viu esse instrumento lá, né? Ele falou, puxa, que demais esse instrumento, a sonoridade que tinha, né? E era a construção do cajón peruano, que não é como o do cajón flamenco, né? E na época estava o Rubem Dantas, que é o percussionista brasileiro, que tocava na banda do Paco, né? Ele pegou, terminou o concerto, o Paco foi falar com o percussionista dela e falou, ó, quanto que você me vende esse cajón aí? Que eu quero levar. Aí na hora, né? O cara pegou, levou e falou, e jogou na mão do Rubem Dantas, ó, se vira aí. E foi assim que aconteceu, né? E aí foi levado para a Espanha, né, como instrumento, e lá em Madrid, principalmente, foi onde o cajón foi mudado, né? Sofreu essa metamorfose até virar cajón flamenco, né? Que tem a construção, fizeram alguns ajustes na construção, né? E do instrumento, desse próprio instrumento, e agora tem essa sonoridade característica que está no mundo todo, né? Isso, e graças ao Paco, né? Paco que foi o grande responsável dessa Sim, e tem até mas essa aquisição do Flamengo, assim como muitas outras, né? um episódio do Paco que um concertista da época falou, do meio erudito, o Paco é um grande concertista flamenco, mas não é capaz de tocar o concerto de Aranjuez. Aí o Paco falou, beleza, então eu vou gravar ele ao vivo com o compositor na plateia. Isso. O Paco gravou ao vivo, Isso. quando termina, o Joaquim Rodrigo sobe ao palco, abraça o palco e fala, foi a melhor interpretação do meu concerto. É isso aí. Né, baixou uma bola na galera que estava se achando muito. Eu falo do meio erudito. É isso aí. Além do mais, Marcel Paulo, bem-vindo. Grande Marcel, bem-vindo aí à nossa live. Prazer em tê-lo aqui. Marcelzinho aí. Então, e eu aí... não vi ele. Então, e aí... então é isso, realmente. E a interpretação dele no Conselho de Aranjuez foi, né, única, né, incrível, também, né? A forma, principalmente a parte dos rasgueios e tudo, né? Tudo que ele fazia, né, ali. E é tudo de ouvido, né? Tudo intuição pura, né? Enfim, é isso. Fernando,
uma para encerrar. Antes, eu quero avisar amanhã, às 16 horas, a live do Fernando no Café Instagram, Tablau. É Café isso, Tablau. Fernando? @Café Tablau. Café Tablau. Vamos com a academia inteira lá, tá, pessoal? Sobre tanguídeos, música, história e música. Teoria e música, né? Um pouco, né? Um pouco assim. Tanguídeos, História e Música. É imperdível. Um pouco Quem assim. puder Não vai colaborar, ser uma coisa eu vou super receber aprofundada, né? Eu vou Exato. tocar algumas coisas, né, do ritmo de tanguídeo e vou exemplificar as palmas, que eu acho que é importante, que é o grande tabu que existia sempre sobre os tanguídeos, né? A rítmica Sobre os das palmas, tanguídeos. justamente por ser 3 contra 2, né? Essa rítmica africana, né? Então, Que você fez com a Yara. e E aí o aí, Fernando vai mandar o cartaz para mim, eu vou colocar em todas as plataformas para divulgar, para amanhã a gente estar em peso lá, tá? isso aí. E lembrando que o Fernando de la Rua está com um curso na Academia Livre de Violão. E se inscreva aqui nesse Instagram, pessoal, porque quem quiser fazer o curso com o Fernando vai ter um pacote exclusivo para quem estiver na Academia Livre de Violão. Fernando, você pode tocar uma para a gente encerrar a live? Tá bom. Tá bom. Nuances? Nuances. Ou quer tocar por tangos flamencos? O que eles querem? O que eu faço? Quaternário ou... Por tangos. Nuances. Por tangos ou nuances? Puxa, não Ah. seria demais, né? Por tangos? Por tangos. Não sei. Tá bom, vou tocar um pouco por... Não, vamos por tangos. É que a gente tocou umas 3 bolerias já, né? Tocamos, né? Mais ou menos. Amanhã você não vai tocar. Se deixar, a gente... O primeiro foi uma valsa boleria, né? Lá na outra live. Sim. Depois um pouco por boleria. Boleria. Toca os tangos que as meninas gostam. As bailarinas gostam dessa daqui. Ravi. Então vamos, em homenagem às bailarinas. Ô, Ravi, vou contar uma Oi, coisa Yara. para vocês, rápida. Ele vai tocar um tema que se chama Tangos Ibicencos. Porque... Não tenho preparado na mão. Ai, meu Deus, eu pensei que ele ia Não tocar. tenho preparado. Ah. Não tá preparado. Não, Mas cara. ele nunca está preparado para ele mesmo, entendeu? A Yara é engraçada, Fernando. Ele ia contar, Tá, né, não, dos tangos. vou improvisar, tá bom? Por Ah, tangos. tá bom. Então vamos lá. Por tangos, então? Eu vou tocar pros violonistas que no tom de por meio, tá bom? Al dos por meio. O que significa? Não, deixa Assim. quieto aí. Não. Quer que toque palma? Não, aqui não dá pra ver. Claro que eu quero que toque palma. Mas isso aqui para não pra Peraí, poder ver. desculpa, eu tô ajustando aqui. Por que esse tiro Menino, aqui? não brigue. Menino, não brigue. Aí. Não, para poder ver a guitarra, se Não, eles mas não nunca dá pra veem a ver, mas não dá guitarra. pra ver mesmo com a... Eles ficam assim, Então, depois termina a live, é só vou beijinho. Peraí. Ah, tem que dar uma dinâmica, né, Ravi? Isso fica sem graça. Não tem graça a live. Então, no tom al dos por meio. Al dos porque a abraçadeira está na casa 2. Então ela conserva o desenho por meio, né? Tá? A dos então, por meio. Por tangos, tá?
sensacional. Valeu. Sensacional, sensacional. Pra Fernando, onde que eu considerações mando finais, cartaz? você e Yara. Oi? Obrigada. Para onde que eu mando cartaz para Eu mando você? pro WhatsApp para ele. Ah, você manda pro Eu WhatsApp mando para para você, ele, Sim, né? fica sim. tranquilo. Tá. Isso, Yara. Obrigada. Considerações Obrigada. finais dos dois aí. Obrigado, Yara. Eu que agradeço a aula que você deu pra gente aí de palmas, de bailado, de Ah, tudo, né? coitada. Sempre é uma presença rica. E agora, Obrigada. Obrigado a você. Obrigado a lembrando, você e pessoal, a amanhã, todos. 16, né? No perfil, 16. Café Tablau, é isso? 16. O Fernando vai mandar o Isso. cartaz, eu vou colocar no todos os screens aqui. E quem quiser fazer o curso de flamenco com o Fernando, está um preço super acessível, super simbólico que ele fez para a Isso Academia aí. Livre de Violão. E aí, pessoal, são vagas limitadas, tá? Porque o Fernando não tem todo o tempo do mundo, ele não vai dar aula meia-noite, 1 hora da manhã, ele tem que descansar e tem que namorar com a Yara também, que é a esposa É, dele, isso né? mesmo, viu, gente? Isso mesmo. E tem que ter uns horários para me dar aula também. É, porque Grande ele é meu Fernando de la Rua e professor, vocês não Yara. estão entendendo. Hã? Oi, Yara. Beijo para todos, viu? Obrigado a todos os amigos queridos que estiveram aqui nessa live com a gente Noite também, viu? maravilhosa. Obrigado, Ravi. Viu? Obrigado aos artistas, músicos, músicas, bailaores, bailaoras, todos. Amigos aqui de Itapeva, Vibração que de eu vi amor vários aí. aí também. Obrigada, Obrigado, viu? gente. Obrigado. Um Obrigado grande mesmo a abraço você. para você. Também. Valeu. Olê.